This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e a gente agradece muito a sua ajuda. Hoje eu converso com Pedro Carneiro, que é meu sócio aqui na Ace, para explorar um tema crucial para qualquer organização, pequena ou grande, que é a estratégia. Muitas vezes percebemos que talvez a estratégia escolhida não seja a melhor, que algo não está funcionando, mas a gente não consegue identificar exatamente o problema. A gente vai discutir sinais de alerta de uma estratégia ruim, o que é uma boa estratégia, os erros mais comuns na formulação dessas estratégias e como que a gente evita as principais armadilhas. Tudo isso com muitos cases e exemplos práticos, que eu acho que você vai gostar. Dá o play! Estou aqui com o meu xará, parece aquela meme do Homem-Aranha, Pedro aponta para Pedro. Pedro Carneiro, aqui para a gente discutir esse tema aí que somos bastante apaixonados, que é estratégia. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, é sempre bom estar aqui, agora numa agenda mais íntima, sem convidados, para a gente ir mais fundo nesse tópico, e que representa para mim 80% do nosso trabalho aqui na Ace. No momento de diagnóstico e de investimento, a gente identifica estratégias boas e ruins. No momento do portfólio, a gente identifica estratégias boas e ruins. Quando vai vender as empresas, estratégias boas e ruins. Então, isso virou nosso arroz com feijão aqui durante um tempo. É isso aí. A gente fala muito sobre execução, né? Sobre a importância da execução e tudo mais, mas eu acredito que uma estratégia bem elaborada faz muita diferença para qualquer empresa, seja grande, pequena, uma startup ou não. Mas eu queria começar aqui, Pedro. Eu acredito que a gente vive hoje uma epidemia de más estratégias, né? A gente vai nas empresas e eu sou muito convidado, né, para falar, às vezes em off-sites, às vezes em reuniões menores com o C-level das empresas, e realmente é muito difícil a gente ver uma estratégia e falar, pô, aí sim. Depois a gente pode até elaborar as razões pelas quais a gente não vê boas estratégias, e pode até ser um misto de política corporativa, coragem, né? Falta de coragem, muitas vezes, para tomar um caminho, e eu queria depois ver contigo exemplos de empresas que são o oposto, né? Tipo uma NVIDIA, a gente pode falar de uma empresa que aposta tudo, né, na sua estratégia. Mas eu queria começar te perguntando aqui, para a gente começar o debate, o que é uma má estratégia? Quando a gente vê assim claramente, e a gente pergunta, qual a sua estratégia? E a pessoa fala a estratégia, o que é uma má estratégia? Como é que a gente definiria uma má estratégia? Uma má estratégia é aquela recheada daquelas palavras coringa, né, que podem significar qualquer coisa que o ouvinte quiser que signifique. Então, quando a gente fala isso com os nossos empreendedores e a gente vai exigindo e passando para eles o que a gente espera, né, de estratégia do negócio, a gente fala, ok, agora fala tudo isso que você quer falar, só que sem plataforma, sem estrutura, sem, satisfação do cliente. A gente acaba vendo muito no mercado que existem esses termos meio guarda-chuva que deixam um negócio muito indefinido, né? E aí, quando a gente olha para a estratégia, eu acho que a gente tenta identificar, né, na elaboração de estratégia de qualquer empreendedor, né, que esteja aqui dentro ou não, 3 coisas muito importantes, que é, primeiro, diagnóstico, saber entender claramente qual é a origem do problema, definir o problema, definir o que tem de errado e o que precisa mudar. Segundo, o que a gente espera lá na frente? Dentro desse problema, qual que é o meu estado final? O que eu espero de resultado? E, inclusive, tem muita gente que pode aprender sobre isso com o desenvolvimento de software, que você também já viveu bastante, que é o as is e o to be.
Como a gente tem hoje, diagnóstico do que tem hoje, e qual que é a expectativa futura, né, e o que a gente espera chegar lá na frente. E a estratégia é o recheio de como a gente chega lá. E muitas vezes o que a gente vê, né, de uma estratégia ruim é estratégia como se fosse uma ponte para construir um caminho do as is, né, de como a gente está hoje, para o to be, do que a gente espera estar no futuro. Só que tem muita gente construindo ponte que não leva de nada a lugar nenhum. Porque ele tem um problema de diagnóstico, ele não consegue formatar e articular claramente o diagnóstico. Ah, qual que é o nosso problema? Nossa plataforma não engaja. Putz, mas o que significa? Né? Precisa ir mais a fundo no diagnóstico. Ou na outra ponta, você não tem clareza do que você espera de resultado. E aí tem aquela coisa dos smart goals, de conseguir definir melhor e tal, mas a gente espera melhorar a satisfação dos clientes. A gente espera, sei lá, mais responsividade, aquelas palavras guarda-chuva, e que você não consegue medir, você não consegue dizer se está dando certo ou não. Então, para mim, é isso, né? A gente vê muito empreendedor e muita corporação olhando para a estratégia também de inovação aberta, construindo pontos de nada para lugar nenhum. E aí, construir ponte dá trabalho, né? E exige muito tempo e etc. E quando você começa a perceber que essa ponte não vai te levar para lugar nenhum, é onde se muda a estratégia. Mas, na verdade, você não está mudando a estratégia, você só está buscando um novo objetivo, né? Ou buscando um novo diagnóstico para fazer. Então, como é igualzinho validação de startups. O erro da escala de uma startup não está na escala, em como fazer a escala, mas está antes, de conseguir validar direito, de conseguir ter realmente convicção para conseguir colocar essa energia. E eu acho que a maioria das estratégias falta convicção sobre o diagnóstico e falta convicção sobre onde se quer chegar. Enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, né? O que normalmente a gente vê, que é confundir objetivo com estratégia, né? Não sei se você já viu assim. Qual que é a nossa estratégia? Nós vamos crescer X%, né? E o número-chave aí das grandes corporações é 10, né? Todas vão crescer 10% no ano. A gente vai crescer X%, a gente vai melhorar o atendimento e tal. Essa é a nossa estratégia, agora faz um plano, né? Então, eu acho que assim, um conjunto de objetivos é uma coisa. A outra coisa que eu vejo é a visão do incrementalismo que tu falou. Então, assim, vamos fazer estratégia para o ano que vem. Legal. O que está errado aqui? O que precisa melhorar? O atendimento ao cliente precisa melhorar. O engajamento precisa melhorar. Peraí. Por que a gente está fazendo tudo isso? Né? E o que a gente vai fazer de fato que vai mover a agulha na direção daquilo que a gente quer? E eu acho que muitas vezes existe uma pressão muito forte para manter o core business rodando, o que leva ao incrementalismo, né? Mas manter o core business rodando e ao mesmo tempo molhar a pontinha do dedo naquilo que é importante, né? Ou seja, vou tocar aqui, mas eu vou colocar uma pessoa lá que vai explorar tal coisa. Porra, mas essa estratégia, a estratégia não é entrar naquele segmento, né? E o que tu acha que está no caminho? Por que essa elaboração? Porque no final do dia, pegando o que tu falou, né, Pedro, a estratégia é uma solução de um problema, certo? Bom, se eu vou para lá, como que eu faço para ir para lá? Né? E as pessoas não acham, as pessoas acham que é simplesmente um desdobramento de coisas. Como trabalhar isso, né? E aí a gente começa, e eu já vejo, né, Pedro, numa dinâmica lá, bota 10 pessoas numa sala, e aí fala, pô, para onde a gente vai? E aí um acha isso, outro acha aquilo. Eu não sei se esse processo é o processo ótimo também, né? Como é que você pensa sobre essas coisas todas? Eu acho que esse é um bom ponto, porque assim, em empresas maiores, né, pelo exemplo que você deu, coisas que eu vi e já vivi muito, né, de nós vamos crescer 10%, essa é a nossa estratégia. Aí você, mas como você vai fazer isso? Porque a estratégia, né, é o verbo do como. Daí ele, não, a gente vai crescer em canal X. Ele vai crescer mais do que os outros. Mas como? Assim, como esse canal X vai crescer mais? E por quê? Por que o canal X? Por que não isso? E aí, dentro desse canal, a gente vai crescer nesse produto. Mas como? E por quê? E no fim das contas, quando você vai desdobrando, a estratégia é, eu vou dobrar a meta daquele cara que está indo super bem, e aí isso vai... Então, na prática, né, uma coisa que eu falo para os empreendedores que hope is not a strategy. Ou seja, você mudar a meta e torcer para dar certo para as pessoas chegarem lá não é estratégia. Porque estratégia necessariamente significa mudança. E eu acho que esse é o primeiro tópico de
as pessoas, em qualquer tamanho de empresa, em qualquer estágio, elas têm dificuldade com mudança. Qualquer um. Criação de novos hábitos e tal. E quando a gente fala sobre estratégia de mudança, você acaba travando e meio que se ancorar em coisas que já existem. Como você falou, a minha estratégia é 99% de tudo que já existe hoje, incremental, e mais um testezinho, um bilhete de loteria que eu posso fazer algo mais exponencial. Então, acho que esse é um tópico. Eu acho que a gente lutar contra a natureza humana, e isso precisa acontecer, e não é simples. Principalmente quando você tem empresas maiores que você começa a envolver muita gente, um processo muito grande. E eu acho que a segunda coisa que a gente também vê em startups é que, na minha visão, uma estratégia ela tem que ser de síntese. Você faz um trabalho estratégico para poder resumir, diminuir as coisas para que isso vire alguns poucos direcionamentos que vão orientar a tomada de decisão. O que eu vejo muito de planejamento estratégico é: terminamos o planejamento estratégico, está aqui 350 slides com planejamento financeiro e com fluxo de caixa e com projeções futuras e com estudo de mercado. Você pega e fala, isso não é a estratégia. Isso é o estudo que você faz para tirar a estratégia daí. Mas a estratégia tem que ser em 5, não em 500. E eu acho que isso acaba atrapalhando também o desenvolvimento da estratégia, porque quando as pessoas elas começam a se aprofundar demais e ampliar demais o escopo, isso dá tanto trabalho que elas têm pouca banda mental para poder desdobrar a estratégia e realmente executar aquilo que está sendo colocado, né? Então vira 99% de estudo e 1% de ação, e aí você fica com as ações mais rasas mesmo, é comum. Então o trabalho bom de estratégia é você, sim, conseguir expandir e abrir os horizontes para estudar e aprender e etc. Mas o trabalho estratégico, de você formatar uma estratégia, é justamente consolidar esses 500 slides de o que isso significa então? O que isso significa então? O que isso significa, então? E a gente vai reduzindo e sintetizando para que a estratégia seja um fio condutor das tomadas de decisões que vão acontecer no dia a dia. E aí, se tem uma pessoa lá na tua operação que não participou desse processo de planejamento, né? E ela está com uma dificuldade de tomar decisão no dia a dia, você fala, ok, nós montamos uma estratégia, toma aqui 500 slides para você entender como você toma a sua decisão que está te incomodando hoje. Então, eu acho que esse é um grande fator, assim, a gente está muito acostumado no processo de estratégia de ser algo construtivo, que você vai empilhando informação, empilhando conhecimento, empilhando projeção, mas tem pouca gente que está acostumado e que sabe fazer o processo destrutivo, tirar as coisas que não importam, conseguir sintetizar as coisas que importam e montar uma comunicação e uma síntese que faça sentido. Essa é a parte difícil da estratégia. Senão vira só uma grande revisão bibliográfica de tudo que todo mundo já fez no mundo e que deu certo e que não deu. Não é isso estratégia. Estratégia é conseguir usar isso como base para sintetizar e colocar poucos orientadores e direcionadores que vão tocar essa estratégia. Eu fico pensando aqui, né? Acho que a gente podia dar alguns exemplos de boas estratégias, de empresas que conseguiram criar estratégias boas, e muitas vezes a execução pode ser até questionável, né, dessas empresas, mas executando na direção certa já é um ganho grande. Que empresas tu acredita, Pedro, que tu olha de fora a trajetória delas e tu vê claramente uma estratégia, assim, tu fala, legal, existe uma estratégia, né? E as outras que vão, né, tomando... porque a história da estratégia é uma coisa assim, quando hoje a gente fala não fazer planejamento estratégico. Toda empresa tem que ter planejamento estratégico. Essa é uma verdade falada, baseado num negócio que quem criou foram as consultorias, né? Mais precisamente a BCG, lá atrás, né, quando eles começaram a criar essa categoria. Então, assim, é uma coisa meio... o processo de planejamento estratégico a gente pode questionar. Ter uma estratégia, eu acho que é muito importante. Agora, que empresas tu acredita que são textbook, assim, boas estratégias? Eu acho que boa estratégia ou estratégia ruim não é necessariamente baseado no outcome, se ela dá certo ou se dá errado, mas é bem estabelecido e bem definido, né, para um caminho. Tem um pessoal que a gente já tem contato já faz bons anos, né, que é o pessoal do Gympass,
que eu acho que é um bom exemplo em que as pessoas não olham tanto assim em relação a desenho de estratégia. A gente, como trabalha com o time do BTG lá no Boost Lab, né, um dos parceiros que a gente sempre traz é o ex-VP de produto lá do Gympass, que é o Joca. E o jeito que ele desenhou e passou a estratégia de como fazer o Gympass sobreviver à pandemia e se reinventar com um novo ângulo de produto é um negócio muito interessante de enxergar. Porque Gympass, né, como todo mundo sabe, é um software que faz o matching com academias, né, um plano de academia. E quando veio a pandemia, que a gente ficou quase 3 anos ali em casa, isso diminuiu muito a receita, não só das academias, mas também do Gympass, que teve que começar a se reinventar. Então, e aí o diagnóstico é esse, né? Primeiro, a dinâmica de como as pessoas se relacionam com os seus próprios exercícios, né, que era 100% presencial, começa a ter um espaço remoto, começa a ter um espaço misto, começa a ter algo mais individual, ao invés de em grupo e tal. Esse é o diagnóstico e a empresa tinha uma capacidade de ou capturar ou de sofrer com isso. E eles conseguiram montar uma estratégia de, primeiro, conseguir digitalizar mais a experiência que eles tinham ali ao vivo. Então, tinha o que a gente chama de low-hanging fruits, né, que são as estratégias e ações, na verdade, mais até do que estratégias, pontuais, em que você consegue gerar valor imediatamente para esse tipo de diagnóstico. E aí, antes de entrar mais na estratégia, né, qual que é a visão do to-be? O que a gente precisa ser? O Gympass precisa estar plugado e conectado nesse novo momento de relacionamento mais virtual, né, com os exercícios, e mais em casa. E isso eles acabaram desenhando. Então, começou com as aulas online e passou para outros tipos de produto. Depois eles embutiram, né, dentro da estrutura outros tipos de exercícios de saúde, então tinha coisa de saúde mental, tinha outros tipos de acesso, e eles foram tão longe quanto mudar o nome da empresa, que agora virou o Well Hub, recentemente que mudou. Então, o que a gente enxerga aqui, né, eles estão cada vez mais tentando se aproximar dessa nova forma de se relacionar com o job, né, que era o que as pessoas faziam antes. E era um case muito interessante, porque não é uma empresa que estava falindo, e que perdeu não sei quantos % da receita, e que estava indo super mal, não era uma blockbuster que estava sofrendo e que precisava se reinventar. Com a mudança da maré, com a mudança do mercado, eles já conseguiram identificar que isso ia acontecer e que na prática não é uma coisa muito difícil de apostar, né? É uma tendência macro que foi acelerada pela pandemia, como várias outras coisas. E a capacidade deles de se manter firme nessa estratégia é uma coisa que eu admiro, porque o fato da estratégia ser, né, sólida, não significa que todas as batalhas você vai vencer. Provavelmente tem muitas coisas que eles testaram e que deram errado, ou que diminuíram a receita, ou tiveram que mudar. E tem muita gente que até hoje no LinkedIn critica a mudança da marca, porque eles construíram um brand equity gigante e tal. Mas eles são fiéis à estratégia para ganhar a guerra, e não necessariamente para ganhar todas as batalhas, porque isso é impossível. Se você fica muito focado nas pequenas vitórias do dia a dia, né, daquela microatividade dar certo e etc., você perde a visão mais macro, né, de como esse negócio vai se desenvolver ao longo de vários anos. Então, eu acho que é um bom exemplo, né, de uma empresa que eu sinto que está focada em fazer aquela estratégia acontecer, e a gente consegue ligar vários pontos ali da jornada e de como eles estão comprometidos com a estratégia. Se vai dar certo, não sei. O mercado pode mudar de caminho, eles podem perder a capacidade de cobrar por isso, e aí você tem outros desafios para frente. Mas está claro para onde eles querem se direcionar. E como você disse, isso já é metade do caminho. E a gente pode até pegar um exemplo de uma empresa que errou e acertou estratégias, né? Então tu pega, por exemplo, a Microsoft. A Microsoft, ainda na década de 70, início da década de 80, decidiu criar um sistema, né, apostar no sistema aberto de PCs, né, para bombar o sistema operacional. Então, assim, cara, eu não vou focar em hardware, eu não vou criar um sistema como a Apple fez, né, fechado com o próprio sistema operacional, eu vou abrir e varrer o mercado, né? Basicamente, o padrão virou Microsoft em basicamente tudo, né? Que depois foi uma estratégia repetida pelo próprio Google com Android, né? Ou seja, quase fazendo um dump de um produto, né? Cara, tá aqui de graça, usa no teu celular e virou padrão, né? Hoje, a maior parte dos celulares usa Google e tudo mais. Por outro lado, justamente nessa batalha, a Microsoft perdeu. Eles não apostavam que o mobile, que a mobilidade, o smartphone ia funcionar.
e resolveram não investir. Quando eles começaram a investir, já era tarde demais, eles chegaram atrasados e não conseguiram. Já a nuvem e o data center, eles pularam e foram, né, com o Azure e criaram uma estratégia robusta, migraram, né, os seus produtos para o modelo de assinatura e não vendendo licença. E eu acho que, da mesma forma, pega uma Apple lá que fez um sistema fechado, né, saiu o Steve Jobs, virou uma empresa meio que sem um direcionamento, começou a criar produto à torta à direita. Quando ele volta para a empresa, ele fala, não, vamos simplificar aqui, reduzir o número de produtos, ainda um sistema fechado, produtos elegantemente desenhados, a gente vai fazer um negócio assim, aí criou o iMac, né, aquele colorido, depois o iPod. Então, os produtos meio que emergiram a partir de uma linha mestra definida, que hoje a Apple continua surfando essa mesma estratégia, né, tentando criar novos produtos dentro desse ecossistema, alguns mais bem-sucedidos, outros, né, questionáveis, tipo o Vision Pro lá, mas o fato é que a estratégia ainda continua nessa linha, né? Como é que você, né, pensando assim, até numa NVIDIA, né, que apostou também, né, em gaming, entrou no mercado de gaming, ela viu que o mercado que ela estava era altamente comoditizado e a única maneira que ela tinha para competir é fazer mais releases de chips, de GPUs, que é o nome que ela criou, que aliás é uma estratégia, por ano. Então, enquanto todos os players lançam uma por ano, ela lança 2 versões por ano e ela não tem tempo de prototipar, então ela teve que desenvolver a prototipação digital dos seus produtos. Então, o produto sai do computador para a fábrica e aí já foi testado digitalmente. Todas essas são, de maneira, olhando de fora para dentro, né? São coisas que a gente fala, pô, legal, legal. Mas dentro de casa, não foram discussões simples. A gente pode falar, porra, Microsoft, que miopia, cara. Eles perderam a onda do mobile e tal. Mas se a gente estivesse lá dentro da Microsoft na época, será que... Como surfar na política corporativa, no elemento humano, né? Assim, desse negócio todo. Precisa de um Steve Jobs lá, que deu uma carteirada e falou, vai ser assim. A questão do como chegar na melhor estratégia do ponto de vista prático, que é um desafio, né, Pedro? Sim, e assim, mesmo o Steve Jobs do desktop, né? Eu até estava falando numa outra agenda, numa outra palestra umas semanas atrás, na época do Windows 95, o Windows 95 os caras fizeram um lançamento com astro de rock, fizeram meio que um evento gigante, um show assim, para poder lançar um software nas caixinhas que as pessoas levavam, os CDs, e nem era CD, era disquete ainda. E aí, passados assim 6 meses, o Windows já estava, como você falou, com a estratégia que eles montaram de colocar um PC na mesa de cada um e colocar isso embutido dentro dos produtos, que também é uma estratégia da Dell, da Sony, que é perder dinheiro na primeira venda para você conseguir ganhar recorrência. A Sony vende um PlayStation a prejuízo, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Porque quando você vende os jogos, a margem de lucro é quase 100%, porque só tem a mídia e tem muito jogo que hoje você compra online. Mas enfim, a Apple perdeu essa onda dos desktops. E aí fizeram uma entrevista, aqueles jornalistas bem agudos assim, fala, e aí, Steve, o que você vai fazer? O Windows agora tem 95% do market share. Aí, como você vai competir e combater? A resposta dele foi, I'm going to wait for the next big thing. Tem a questão também de, você não precisa vencer todas as batalhas, é o que eu tô falando, né? Então, se ele, naquele momento, ele não conseguia mais gerar e combater com aquela estratégia, ele tinha que mudar o ângulo, tinha que mudar o jogo, né? Se você não consegue vencer no esporte que você está competindo, mude de esporte. E aí você consegue ganhar um edge. Então, mude as regras do jogo. E alguns exemplos que você citou, eu acho que a gente consegue pegar isso tanto para empresas grandes quanto pequenas e startups, estratégia é aquilo que leva parte relevante ou majoritária do teu esforço. Então, muitas startups, né, e a gente faz toda uma jornada de transformar um founder no CEO, que eu chego para ele e falo, tá bom, qual que é a tua principal prioridade hoje? Qual que é a estratégia da companhia? Chegar aqui, fazer A, B e C. Legal, bem formatada a estratégia. Agora, vamos olhar a tua agenda aí essa semana.
Agora pinta de vermelhinho tudo que está relacionado à tua estratégia. A realidade é que é 10 a 20% do tempo. Então, quando você pega esses exemplos que foram realmente game changers nas empresas, independente se a empresa é grande ou pequena, isso precisa angariar recursos e ser um driver majoritário de energia da empresa. Então, como você falou de fazer o dumping do Windows, eles poderiam ter colocado a margem deles lá em cima, vendendo software e crescendo a empresa, mas eles jogaram a margem lá embaixo, fizeram deals e acordos com outros distribuidores para ganhar em volume e mercado. Essa estratégia só funciona quando a empresa está totalmente focada nisso. E a mesma coisa com a Sony, a mesma coisa com outros players se você tem uma estratégia, ela só vai funcionar quando você coloca a maioria dos seus esforços ali. E tem algumas estratégias que só funcionam com movimentos de mercado e com níveis de comprometimento seus ou de recurso financeiro, né, ou de tempo, para fazer ela funcionar. Então, exemplos. Nvidia e Netflix são bons exemplos nesse sentido. E a Amazon também, né, vamos dizer assim. Eles tiveram que persistir numa estratégia de distribuição até a tecnologia e o mercado alcançar eles. Porque quando a Nvidia começou, gaming não era um nicho. Eles ficaram até a década de 90, 2000, montando GPU para arquitetura. E eu aprendi a usar as GPUs da Nvidia que não tinham nada a ver com games, que era para fazer modelagem 3D, arquitetônica e tal. Então eles persistiram nessa estratégia e aí apostaram que o mercado de games ia ser grande. E aí eles conseguiram acompanhar e, sem querer, tropeçaram nesse novo mercado de AI, mas enfim, tudo é algo que puxa o outro. Netflix, a mesma coisa, passou, sei lá, quase uma década mandando CD e DVD para casa das pessoas, que era algo que era muito difícil de escalar até que a distribuição digital chegou, né, para poder acelerar. Então, uma estratégia também ela tem que medir todas as partes móveis do mercado. Não é só você com você mesmo. Senão seria muito fácil, muito óbvio. Mas o mercado também muda, as direções do mercado também mudam, a sua capacidade de investir. Por exemplo, quem vai abrir hoje um novo um novo modelo de AI? Essa semana, a Meta acabou de lançar um modelo open source que está batendo de frente com o ChatGPT, que já é uma empresa que fatura mais de 3 bi de dólar por ano. Então, quando veio uma startup para nós, falando, eu vou montar um modelo de AI proprietário com os meus próprios dados, com o meu próprio recurso, etc. O ponto é, ele não entende o que precisa de recurso, de dinheiro, de estrutura e tal, para ele ser competitivo lá na frente. E aí que a estratégia está quebrada. Né? Não basta só ter uma boa estratégia e entender o que vai levar de ponto A para o ponto B. Precisa entender também quais são os recursos necessários e por quanto tempo você precisa insistir. E isso é uma coisa que eu falo muito para os empreendedores também, né? Legal, você está fazendo tudo certinho. Agora é só fazer isso por mais 5 anos e eu te prometo que vai dar tudo certo. E aí o empreendedor olha com a cara assim, como assim, 5 anos? Fala, não é só colocar os ingredientes juntos e a mágica acontece. Você precisa ter resiliência. E isso é uma coisa que, acho que tanto em empresas grandes e pequenas, isso acontece muito, e é aquilo que você falou sobre a política. Quando você é empreendedor e CEO, você tem que responder para você e para os seus investidores também. Agora, quando você está numa estrutura corporativa, é mais difícil você ser consistente numa estratégia, porque o teu chefe muda, a direção da empresa muda, as ações caem, e aí você fecha uma área, um setor. Então, você também precisa conseguir navegar essas mudanças de mercado, que na prática são as mudanças dentro da sua própria empresa. Eu concordo bastante. Estou pensando aqui, né, sobre esses exemplos aí que tu deu, e todas essas empresas, né, todo mundo que está elaborando uma estratégia, você mesmo falou, né, tem que se basear nos movimentos de mercado, com as forças que eu tenho, com as forças que eu quero ter, enfim, e obviamente a priorização, né, que tu falou, mas como que a gente mapeia os movimentos do mercado? E esse é um ponto que eu acho importante, porque muita gente trabalha com tendências, né? Vou lá fazer o planejamento, aí traz tendências que são evolução de AI, né? As pessoas estão passando mais tempo em casa porque estão pedindo delivery. Quer dizer, aquela que está aqui nesse relatório de tendência, de futurismo e tal, que eu sempre falo, quando chega no relatório já tá velho, né? E o que me lembra muito o que a Rita McGrath fala, que acho que talvez seja a teórica aí de estratégia
de inovação, né, viva, aí mais relevante, e ela fala que a neve derrete nas pontas, né? Então, se eu estou no topo de uma montanha, a neve já está derretendo lá na ponta, ou seja, dentro da minha empresa, eu já sinto a tendência. O que me lembra até que tu falou da NVIDIA, que a NVIDIA ela não fez um super planejamento elaborado para entrar em AI. Ela tinha as GPUs de gaming dela e, de repente, um camarada foi lá e dentro, acho que não lembro qual universidade, e criou um data center de GPUs lá da NVIDIA e processou AI, né? Começou a usar machine learning. E falou, não, é perfeito para machine learning, isso aqui é processamento paralelo, é maravilhoso para machine learning. Aí os caras falam, pô, essa é a tendência que a gente deveria olhar. Ou seja, não foi um reporte, não, eles simplesmente olharam como que o produto estava sendo utilizado. E essa é uma dificuldade que a gente vê, né, de como fugir daquela tendência pasteurizada para realmente entender o que está por trás do que está acontecendo, né, Pedro? Não, total. E assim, o que mais as pessoas buscam nesses relatórios e o que mais falta na hora de desenvolver uma estratégia é justamente o insight. O que isso significa? Porque hoje a busca de dados está cada vez mais fácil e mais simples, né? Angariar volumes de informação é ok. E as pessoas param nesse estágio. E aí, de novo, esse poder de síntese, de conseguir estabelecer convicções e direções em cima disso, é a parte difícil. Sobre esse modelo da NVIDIA, um negócio interessante a maioria de nós nunca vai ver o hardware que hoje compõe cerca de 70% da receita da NVIDIA, porque eles não estão mais vendendo GPU, né, que você usa no seu computador para fazer jogos, para fazer AI. Eles construíram todo um novo hardware, e aí isso é uma estratégia, né, de conseguir aprofundar e construir um produto específico para essa demanda, e que a linguagem, inclusive, eles construíram uma linguagem de programação para operar Exato. Proprietária para o hardware, né? Quer dizer, eles foram muito além, né? Exato. E aí o ticket médio, né, de um produto da NVIDIA saiu de $500, $600 para $35 mil. $30 mil. Então, você tem esses pedidos grandes do Google, da Meta, que são bilhões de dólares para poder montar as suas próprias estruturas, né, de AI. Então, não é uma questão de enxergar e ver que isso pode ser um insight, construir, etc. Mas, ao invés de, como você disse, né, ao invés de esperar os dados chegarem processados para você extrair os resultados, isso tem que acontecer on the fly. Ao longo do tempo, você vai capturando isso na rua e tem a capacidade de construir significado disso. Acho que essa é a palavra que eu estou procurando. Estratégia é você extrair significado de uma série de inputs e usar esse significado para conseguir dirigir a empresa. Tão simples quanto isso. E a dificuldade que as pessoas têm, né, e eu acho que são duas. Primeiro, tem a capacidade de extrair significado e de conseguir enxergar padrões e de conseguir, sabe, olhar para coisas que já aconteceram antes e entender o que pode mudar e o que pode permanecer. Então, tem eu acho que um pouco de hard skill aí, e que, ok. Mas tem uma parte também que é do soft skill, e principalmente em empresas maiores você tem uma dificuldade nisso, que é construir convicção e lutar pela sua convicção. Quando você está trabalhando numa grande corporação, precisa muito, né, para um cara que é um troublemaker, que vai realmente gerar mudanças lá, que ele não só consiga fazer essa boa síntese, porque se ele só fizer uma boa síntese e manda um relatório bonitinho para o chefe dele, pode ser que ainda assim isso não vire uma estratégia e isso não se desdobre para a vida real. Mas ele precisa conseguir criar convicção e conseguir empurrar essa convicção em frente, e aí eu acho que é onde está o risco, né? Mesmo que ela não se comprove lá no futuro. E empreendedor é muito isso, né, no fim. Ele precisa empurrar uma convicção e carregar uma convicção que pode não se realizar no futuro. Mas eu acho que é essa assimetria que a gente busca de, se der errado, a gente chega no zero, a gente perdeu essa oportunidade e tal. Mas, se essa convicção tiver um fundo de verdade, você tem um potencial de criação de valor muito grande, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade, de conseguir fazer apostas relevantes e de conseguir mobilizar, né, as pessoas através da convicção. E é difícil, principalmente quem está trabalhando numa grande empresa, mas também para o empreendedor de startup, construir e agir em cima das convicções que ele construiu, porque em curto prazo isso parece ter mais downside, mais risco do que benefício. Amanhã vão chamar um empreendedor de louco,
daqui a 6 meses vou chamar ele de louco, ele pode estar queimando dinheiro, ele pode estar se movimentando no mercado, etc. É só olhar o que, né, o Jeff Bezos, ele ia lá, o próprio Bill Gates ia nos programas de entrevista e ele contava sobre aquilo que ele acreditava que ia ser e tal, e o público ria, porque ele estava muito longe do tempo, né, em que ele estava pensando. Então, para o indivíduo, você paga um preço alto por ser um cara de convicção, você ser uma pessoa de convicções e trabalhar em cima dela. Mas é o único jeito que você consegue desdobrar uma estratégia. Se não vira só um PPT que fica passando de e-mail para e-mail. Isso depois tem que se derivar para ações. E eu acho que no final, né, o que tu tá falando, tem um elemento da coragem, de você, cara, é isso que eu acredito, é isso que a gente vai. O problema que tu tá falando é que quando eu elaboro isso, vai ter um monte de gente que vai falar, não, mas isso é loucura, por que tu tá fazendo isso? E tu tá sempre sendo questionado em relação a esse caminho, até que uma hora tu fala, não, então vamos... Então, eu acho que, voltando lá para o início, muito das decisões que as empresas tomam é por falta de coragem, e, né, vai ser questionada, então ela meio que acomoda, então ela bota o pezinho ali, bota outro aqui e tal, e faz e deu, né? E acaba não indo all-in na convicção, né? E a NVIDIA que a gente está falando, os caras apostaram a empresa em cada uma dessas tendências, eles literalmente apostaram tudo. Falaram, cara, é isso. Eu acredito que é isso, então vai ser isso. E né, será que precisa de um líder tipo um Jensen ou de um Jobs ou de um Bill Gates, um cara que vai falar, pô, não é isso aí, um Elon Musk, pessoas que apostam na sua convicção, né? E será que a estratégia é mais forte quando não estou falando da estratégia, né? O abraçar a estratégia fica mais forte quando a gente tem uma founder-led company ou não necessariamente? Qual que é a tua visão? Com certeza, com certeza. Porque quando a gente olha para a estratégia, que a gente acabou de falar, né? Para construir convicção e desdobrar a estratégia, você paga um preço no curto prazo para ter um benefício de longo prazo. E quando você tem empresas que são founder-led, que é o criador que está construindo a empresa, eu sempre uso o exemplo do Mark Zuckerberg, porque nas minhas aulas lá de pós-graduação eu mostro o gráfico, né, de ações da Meta, hoje Meta, né, mas na época Facebook. Falou, olha, em 2011, se o Mark tivesse vendido a participação dele no Facebook, tivesse passado o controle para qualquer fundo, muita gente que teria interesse em comprar, ele colocaria, se eu não me engano, de 30 a 40 bilhões de reais no bolso. Chega um certo momento em que o número ele passa a ser só um número. Você ter 10 bilhões, ou 20 bilhões, ou 40 bilhões, ou 100 bilhões, eu acho que não tem mais capacidade de mudar a vida da pessoa. Não. Só que, bem antes desse valor, inclusive. Pois é. E eu mostro o gráfico depois de que, tá bom, naquele dia ele decidiu não fazer isso. Mas ele continuou trabalhando mais 13 anos como CEO da companhia. E, claro, a empresa hoje vale 2 ou quase 3 trilhões, se eu não me engano. Mas o que muda para ele? E eu acho que essa falta de sensibilidade em relação a como o preço das coisas mudam e como a vida dele já não muda mais, mas ele tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, é o que gera bons boosts de estratégia. Então a gente viu claramente, por exemplo, a Meta colocando energia no metaverso, que foi, né, o motivo de todo esse rebranding, e muita gente, né, indicou que aquilo poderia não dar certo e etc., mas eles construíram uma estrutura e uma série de produtos ali em realidade virtual, que hoje a gente vê a Apple, não vou dizer copiando, mas embarcando nessa mesma tendência. A gente pode esperar que isso vai acontecer mais lá na frente. Mas um CEO, né, e uma liderança que se preocupa muito mais com o próximo quarter, né, isso é uma coisa que a gente pode extrair dos estudos, o tenure, ou seja, o período em que os CEOs eles passam nas empresas, está diminuindo cada vez mais. A empresa está trocando de CEO, como aqui no Brasil se troca de técnico de futebol. E que lá na Europa os caras ficam 10 anos treinando o time, aqui o cara fica 10 jogos, e se não der certo ele é trocado. E a gente está vendo isso também em grandes empresas que têm capital público, porque os investidores estão sendo mais exigentes, cobrando mais, e um jeito simples e errado de resolver esse problema é trocar o CEO, porque ele sai trocando tudo e tal, e aí a empresa fica numa etapa de eterna reestruturação. Mas esse tipo de estratégia, como VR, né, como a frente ali de realidade virtual também da Apple,
e até a criação do iPhone, de toda a aposta em mobile que aconteceu da Apple lá atrás, são coisas que só pagam dividendos 10 anos para frente. Então, claro, todo mundo fica criticando a Meta de ter feito todo esse rebranding, trabalhado em realidade virtual e tal, mas eu acho que daqui a 10 anos a gente vai dar mais crédito para ele do que a gente deu no passado. E eu acho que essa é a dificuldade. Quando você tem grandes empresas em que o tenure, né, o período que o CEO passa na empresa, está diminuindo cada vez mais. Ele está cada vez mais preocupado com quais são os resultados que ele vai divulgar no próximo quarto, porque se as ações dele caírem X% nesse mês, ele vai perder uma fortuna, ou ele pode ser demitido. E isso é uma coisa que trava um pouco, né, a capacidade de execução de estratégias de mais longo prazo. E aí, é nisso que eu acho que as empresas médias e as startups brilham, porque o CEO, um founder, né, um empreendedor, para ele, tudo bem, ele consegue teimar e ficar 5 anos em uma coisa só, desde que ele realmente acredite nisso. E eu acho que isso é o que está mais faltando. Mas com certeza, assim, a dinâmica de mercado acaba travando ali um pouco a inovação e, no fim das contas, acaba sendo um motivo porque as empresas falham, né? Muita empresa grande deixou de inovar com medo do impacto no resultado e nas ações e, por conta disso, foi disruptado por outro negócio. Então, acaba sendo uma profecia que se autorrealiza. A gente vê isso em basicamente qualquer setor. Por mais conservador que seja, a gente vê sempre quando a empresa está com uma direção clara, uma visão do que vai acontecer, eu acho que as coisas acontecem, né? Agora, a gente tem aquelas verdades de, poxa, a gente tem que, no nosso planejamento estratégico, a gente tem que estabelecer missão, visão e valores, né, e seguir e tudo mais. E olhando, assim, na prática, né, de novo, né, o planejamento estratégico é uma invenção, missão, visão e valores são invenções, na verdade, muita coisa tem proxy com a guerra, né, com estratégias militares, mas eu acho que mais do que você ter uma missão, visão e etc., você ter uma clareza do que você está construindo é mais importante, né? Eu acho que tudo bem. E depois pensar, como que eu comunico isso para o time de uma maneira muito clara, sintética, explicando os porquês e tudo mais. Mas se eu desenho claramente a direção que eu estou indo e o que eu estou fazendo, eu acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa do ponto de vista prático de execução e tal. Como é que você vê isso, Pedro, dessas platitudes corporativas e dentro de uma estratégia? Como é que você vê essas questões aí operando? Eu acho que é algo que só passa e as pessoas não aprofundam porque ninguém está necessariamente comprado com a estratégia. Isso. É isso que você falou, assim, de quando você tem uma visão clara e consegue sintetizar e você consegue entrar no nível micro para entender se aquilo está sendo executado ou não, o trabalho de construir a estratégia meio que já foi. Porque você consegue cobrar e falar, essa parte da estratégia está funcionando, essa parte não está funcionando, eu vou mudar e etc. Mas quando você usa esses termos muito guarda-chuva, e aí a gente já presenciou alguns momentos em reuniões muito malucas em que a pessoa parece que passou a estratégia dela pela criação meio que de um chat GPT, e aquilo não indica nada, é só uma série de palavras que são aqueles fillers, né, que ocupam espaço. Relacionamento ético com todos os seus públicos. Melhorar o relacionamento ético com os públicos, usando a tecnologia e plataformas inovadoras para impulsionar a AI para o benefício dos nossos clientes e assim aumentar market share. E aí eu consigo ir falar durante 15 minutos sobre isso, só que no fim das contas, a gente termina e fala, tá bom, mas o que a gente faz então? Né? E eu acho que isso é um dos nossos papéis como investidores, né? Quando a gente está trabalhando com as corporações, de, tá bom, agora tira essa palavra, troca por uma outra. O que isso significa? Agora troca por uma outra, com mais detalhe, troca por uma outra. Ah, entendi o que você quer dizer, porque isso aqui está muito amplo, muito expansivo. E é uma forma de comunicação que é uma comunicação que te afasta do comprometimento. E aí, isso acho que é a última coisa, né? Estratégia é comprometimento. Né? A gente está falando sobre convicção, sobre plano e etc. Mas estratégia é você ter um comprometimento claro para a direção que você quer ir. E quando você usa essa linguagem, que é uma linguagem não comprometedora, que você fala um pouco sobre tudo e que tudo pode significar dentro daquele, né, quadrado que você comentou,
você tem muita dificuldade de executar uma estratégia, porque a estratégia é necessariamente você se comprometer com A em detrimento de B. E conseguir extrair isso é super importante. E aí a gente que, né, tem esse papel, tanto com empresas maiores, nos corpos que a gente trabalha, quanto com as startups, né, que acabam fazendo isso também por conta de insegurança, a gente vira não o vilão, né, mas a pessoa que põe o dedo na ferida, que questiona e fala, cara, mas isso aqui não significa nada para mim. Como é que a gente coloca isso no papel de verdade e tal? Como é que Mas você traduz isso na prática? Como é que você, né? Como é que você aterriza? É a gente tentar tirar um pouco do ruído, porque se você tira muito do ruído e sobra alguma coisa, temos uma estratégia. Se você tira muito do ruído e não sobra nada, é o que a gente vê em muitas empresas. Se você tirar o ruído, não tem nada ali que eles têm de convicção e de compromisso. E a gente precisa trabalhar com essas pessoas para poder construir. Uhum. Pedro, agora a gente está indo aqui para o fim do episódio. Vamos para os ouvintes aqui listar alguns livros e recursos que eles podem e elas podem se beneficiar com relação à estratégia. O que você indica aí para quem quiser se aprofundar nesse tema? Legal, temos muitos. Espero não roubar a sua bibliografia, provavelmente você vai mandar alguns também. Mas o primeiro é o Good Strategy, Bad Strategy, que é um livro, deixa eu pegar o nome aqui, do Richard Rummelt, em que ele explica quais são os principais aspectos de uma boa estratégia e quais são os principais aspectos de uma estratégia ruim, que a gente estava falando sobre esse fluff, né, essa comunicação mais com menos compromisso, e quais as diferenças reais, né, nos outcomes, em como isso impacta a vida real. Então é um livro que é super simples de entender, ele dá alguns estudos de caso que são super interessantes e que você consegue extrair bem, e se você começa a identificar a tua própria estratégia com o que ele fala ali de estratégia ruim, de mal articulada, é um bom recurso para poder puxar e trazer de volta. Um outro livro que eu gosto muito, e que eu estava falando sobre ele ontem para uma startup, que é o Seven Powers, que é The Foundations of Business Strategy, né, que são as fundações da estratégia corporativa de negócios, né, por Hamilton Helmer. Como eu tenho uma cabeça mais de engenheiro, e aí eu vou deixar o Pedro falar mais sobre a cabeça publicitária e mais humana, ele usa algumas análises para poder transformar 7 formas diferentes de construir poder, né, ou seja, relevância no mercado, de forma consistente e perene, e aí ele consegue extrair isso para algumas fórmulas matemáticas. Ele fala, não, então equações. Ele transforma a equação desse tipo de poder. Isso aqui importa menos, então ele divide por tanto, isso aqui é um múltiplo e tal. E para a cabeça do engenheiro aqui é um negócio que ressoa muito. Então são 2 referências que eu gosto bastante. Eu achei incrível. Quando eu não entendi nada das fórmulas do livro, mas o Pedro certamente entendeu, mas fez muito sentido. O conteúdo fez muito sentido. E aí eu só tenho que aceitar a palavra dele, né, em relação à fórmula. Quase que eu podia tirar uma foto e mandar para o ChatGPT me explicar se essa fórmula faz sentido, mas eu acho incrível e eu acho que ele simplifica muita coisa, né, do ponto de vista de estratégia e ajuda a remover o fluff, digamos assim, da elaboração estratégica, né. Eu acho que essa é uma coisa bem importante. Eu acho assim, eu não vou deixar mais complexo do que deveria ser as sugestões, mas quem tem interesse em conhecer um pouco mais da história da estratégia, como agente corporativa, vale a pena ler o livro Lords of Strategy, que conta a criação das grandes consultorias, né? Da BCG, da Bain, da McKinsey, e como que elas pegaram esse conceito da estratégia e transformaram isso num business model, numa estratégia, né, para elas mesmas venderem isso para o mercado, né? E eu acho que outro livro que eu recomendaria é o da Rita McGrath também, que é o Seeing Around Corners, onde ela fala sobre essa questão da neve derreter nas pontas para você conseguir entender as tendências que estão impactando o teu negócio, além do reporte que a gente lê. E eu acho que a Rita McGrath, ela fez um outro tema que eu gosto muito, que eu acho que nas salas de definição de estratégia,
que a gente coloca, não, nós vamos crescer 15% esse ano. Aí quando a gente faz o breakdown das premissas do porquê que eu vou crescer 15% esse ano, vamos imaginar que eu tenho 5 premissas. Das 5 premissas, eu só testei 2. Então eu tenho 3 que eu não testei. Então ela fala, não, você não pode basear a sua estratégia em coisas que você não testou, que tem muito a ver com o Lean Startup, né, de validação, se a gente for ver. Então ela fala, não, se tem uma premissa de taxa de conversão, você vai criar um experimento aqui e você vai entender qual a taxa de conversão para você voltar e colocar essa premissa validada na sua concepção de estratégia. Então, o Discovery Driven Planning é isso, é você planejar, mas garantir que você blinda a sua elaboração estratégica com dados mais concretos e não fica flutuante, porque nada pior do que as coisas não se realizarem porque você simplesmente fez wishful thinking no off-site lá sei lá onde, né, na praia, e aí voltou para o dia a dia e as coisas não se concretizam do jeito que você imaginava, né? Então demora mais, mas em compensação ele traz um pouco mais de blindagem. É isso aí. Pedro, palavras finais aí para quem está nos ouvindo e quer rever a sua estratégia, repensar a sua estratégia, o que fazer aí para quem está nos ouvindo, e já te agradeço aí pela tua participação. Boa, obrigado pelo convite, Pedro. Muito bom esse papo. Acho que duas dicas, né? Primeiro, o trabalho estratégico, o primeiro grande juiz é você mesmo. Então, conseguir subir a barra e exigir mais da qualidade do teu trabalho, acho que é um ponto importante. E segundo, os segundos são os outros, né? Então, uma estratégia não é algo que você formata e coloca no PPT e coloca as 7 chaves para depois só executar e etc. Então, conseguir colocar isso nas mãos de outras pessoas e pegar input também é útil, né? Conseguir ouvir quem está lá fora e quem já passou por isso para poder subir essa barra, acho que também é importante. E eu acho que o segundo ponto, que como você falou, Pedro, muito parecido com a validação, é uma das etapas mais ingratas do trabalho, porque você não sente que está fazendo progresso, quando na verdade você está fazendo progresso. O trabalho de estudo, de desenho, de conseguir sintetizar, de comunicar, de cruzar informações, de validar, montar premissa e tal, como não está necessariamente vinculado aos resultados, porque você ainda não colocou ela em prática, você tem a sensação que ou já está pronto, já deu, ou que você não deveria gastar toda essa energia, todo esse tempo nisso, deveria gastar energia na execução. E a gente fala muito disso, né? Nós somos doers e etc. Mas como eu falo para os empreendedores que a validação te economiza alguns anos ou te traz alguns milhões a mais, quando você faz ela muito mais bem feita, é a mesma coisa. Você conseguir formatar uma boa estratégia vai te economizar muito tempo lá na frente com um pivô, com uma mudança, etc. Então, a gente fala muito sobre compromisso e convicção. Se você não tem compromisso e convicção com a tua estratégia, ela não está pronta ainda. E é isso. Eu vejo muita gente executando estratégias que as pessoas não têm convicção, mas a estratégia é compromisso, e compromisso vem de convicções. Se você não tem convicção na estratégia, você precisa fazer mais trabalho nela. E isso pode ser frustrante, pode ser difícil de extrair, mas só mergulhe em algo que você tem realmente convicção e esteja pronto para colocar o compromisso e a energia que precisa. É isso aí, é isso aí. E com isso, nos despedimos aqui. E eu acho que ir all-in nas coisas, quando a gente fala de estratégia, é muito importante. Então, é muito importante esse ponto que o Pedro falou, para se você não tem convicção, para tudo, né? Rever, e não tenha medo de rever a estratégia quando você se deparar com novas evidências. Não é porque você definiu uma coisa que, com o mundo dinâmico do jeito que a gente vive, quando coisas acontecem, você não só pode, mas você deve confrontar a sua estratégia com o cenário que está acontecendo, porque a estratégia tem um aspecto estático, como diria o Seven Powers lá, e tem um aspecto dinâmico, que é o que vai acontecer quando as peças do tabuleiro começarem a se mexer. Então, acho que também esteja pronto para rever. É claro que se você ficar revendo o tempo todo, você também não tem convicção. Então, você tem que encontrar aí o equilíbrio para fazer isso acontecer. Valeu!
Se você gostou deste episódio, compartilhe, se não nas mídias sociais, com uma pessoa que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Se você compartilhar nas mídias sociais, não deixe de marcar @Ace Ventures, que a gente fica muito feliz quando vê os nossos ouvintes compartilhando o conteúdo que a gente faz com tanto carinho para você. E para ir além do papo de hoje, recomendo o episódio 244, no qual conversamos sobre o que já foi moda em termos de inovação, o que foi hype e o que realmente deu certo. Até a próxima!